Olá, boa tarde. Agora é realmente boa tarde, são 3h30 da tarde. Hoje eu estou aqui mais cedo. Estou mais tranquila essa semana, menos coisa para fazer, assim, em termos de criação, né. Essa semana está mais tranquila. Porque eu estou num novo projeto, mas esse projeto eu não preciso estar em cima dele o tempo todo. Eu vou contar para vocês o que que a Miriam está aprontando. Eu resolvi que queria tentar chocar uns ovinhos de galinha. Pode. Aí você pergunta: "Miriam, mas pode criar galinha aí no centro de Londres?" Pode, gente, pode sim. Eu não posso ter mais do que 6, né, que são os 6 ovinhos que eu coloquei para chocar. Agora, como eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso numa técnica que, tem por aí, que é de colocar elas numa caixa de papelão, né, coloca uma lâmpada, cobre a caixa com alguma coisa que esquente também, né, para fazer a temperatura ficar boa, porque aqui nesse frio, né, gente, hoje, por exemplo, está 17 graus, agora. Então, a temperatura tem que ser no mínimo 30 graus, né, o que é difícil eu conseguir aqui no tempo da Inglaterra. Então, aí tá lá, tem hoje é o terceiro dia. Vamos ver se vai realmente sair algum pintinho lá de dentro. Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer e agora eu resolvi que eu ia fazer. Aí eu comprei os ovos, né, comprei os ovos pela internet, que vem de fazendas aqui de perto, e vou ver se vai dar certo, se pelo menos vai sair um ali, né. Vamos ver se pelo menos vai sair um. Vou ficar muito feliz se pelo menos tiver um, entendeu. Que aí eu sei que eu posso que dá para fazer, né. Mas eu ainda estou com problema para colocar a temperatura ideal. Agora está com 30 graus ainda. Eu coloquei uma lâmpada um pouco mais forte agora, para ver se a temperatura aumenta um pouquinho, para dar pelo menos 30 graus, 31, 32 graus, né, porque a média tem que ser até 36. Mas como está muito frio aqui, o tempo não ajuda, né, não tem um calor de fora, só tem que ser o calor da luz. Então, eu cobri toda a caixa também com cobertorzinhos, né, de lã, para manter a caixa aquecida. Bom, vou tentar, né, gente. Então, por isso que o meu a minha vida está um pouquinho mais tranquila essa semana, porque eu resolvi criar esse projeto aí, e vamos ver se vai dar certo. O Israel tá agora o muro lá tá normal, tem um tanto de gente normal de todo dia, não está tão cheio como estava ontem. Ontem era feriado na Israel, por isso que justifica ter tanta gente lá, porque o Shavuot, a festa de Shavuot, ela é as pessoas que foram mandadas para o exílio, desses 2000 anos, ao invés de ser 2 dias, né, só 2 dias da festividade de Shavuot, que foi a entrega do Torá, e também as primícias, né, a festa das primícias, eles para tentar para tentar convencer o Eterno de fazer eles voltar para Israel, eles estenderam de 2 dias para 6, 7 dias. Então, como lá em Israel tem muita gente que veio da diáspora, né, que chama diáspora esses 2000 anos de exílio de Israel, como eles vieram da diáspora, eles querem manter essa coisa de ficar muitos dias de Shavuot, né. O Shavuot em Israel mesmo de Israel é só um dia, mas como tem muita gente da diáspora, então eles estendem, principalmente os russos, né, o pessoal que estava no Irã, no Iraque, aí eles ficam estendendo. Os judeus russos são aqueles que usam aquele chapéu. Tem 2 tipos, tem aquele chapéu preto e tem aquele chapéu que tem aquele negoção grande para cima. Então, todos eles são são que foram exilados para a Rússia, né. Então eles criaram um tipo de vestimenta diferente.
Então vamos lá, estamos estudando o livro do profeta Zacarias. Hoje vamos para o capítulo 6 de Zacarias. É uma outra visão. O profeta Zacarias é um profeta das visões. Ele teve mais visões. Não posso dizer que ele teve mais, porque eu não sei, porque o profeta Ezequiel, não, talvez ele não tenha registrado todas as visões que ele teve, mas o profeta Zacarias registrou todas as visões que ele teve. Então eu digo, pelo tanto de visão que o Senhor mostrou para ele, ele é um profeta realmente das visões, né? Principalmente que ele viveu mais do que o profeta Ezequiel, né, gente? O profeta Ezequiel viveu no máximo 50 anos. Já o profeta Zacarias, pela história, ele viveu 130. Então, ele teve mais tempo de ter visões, né, gente? Então, vamos lá. Capítulo 6 do profeta Zacarias. A oitava visão. Outra vez, levantei os olhos e olhei. Ele sempre... Eu não sei por que ele usa essa expressão, levantei os olhos. Porque quando eu tenho visões, elas aparecem no meu terceiro olho, né? Não é no meu olho físico, ela aparece no meu olho interno. Não sei se vocês já tentaram fazer essa experiência, mas se você fecha os olhos e você imagina um objeto, você vê o objeto na sua mente. Que olho é esse que vê? Não é esse aqui. Então, qual é esse olho que vê a imagem quando você fecha os olhos? Aí, quando você imagina, né? Você não está imaginando, você está vendo. De uma forma interna, você enxerga. Por exemplo, se eu fecho os meus olhos e imagino o meu coração, eu vejo o meu coração aqui dentro. Não sei se todo mundo consegue fazer isso, mas eu consigo. Então, talvez se você faça essa experiência agora, fecha os olhos, imagina, fecha os olhos e tenta ver, por exemplo, uma cachoeira. Você não vai ver uma cachoeira? Não é a sua imaginação que está vendo? Não é? Internamente você vê. Outro dia, um dos dias que eu estava viajando com a minha filha Camila, eu fechei o olho e vi era uma bola grande assim, sabe? Mas ela apareceu mesmo, aquela bola azul, muito bonita, e depois ela foi transformando e fazendo um square. Como a gente estava no mesmo quarto, eu perguntei para ela, Camila, você está vendo uma bola azul? Com o olho fechado? Ela falou, não, mãe, não estou vendo nada. Então, aí eu falei assim, fecha o olho, o que você vê agora com o olho fechado? Ela falou assim, só estou vendo preto mesmo. Então, talvez algumas pessoas não tenham essa habilidade de enxergar, né? Uma vez, quando eu fui fazer um exame do coração, eu falei para a enfermeira que estava fazendo o exame que eu conseguia ouvir o meu coração. Ela olhou para mim e falou assim, quê? Eu falei, você não consegue ouvir o seu coração? Quando você deita e fica quietinha, você não consegue ouvir? Ela falou, não. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu sou doida mesmo. Eu consigo ouvir o meu coração. Quando eu deito, principalmente quando eu deito do lado do coração, eu ouço ele pulsando. Às vezes eu tenho que mudar porque aquilo me incomoda, sabe? Eu fico pensando, meu Deus do céu, será que ele vai continuar batendo? E como aquilo me incomoda, eu fico vindo do outro lado para não ouvir, porque eu ouço o meu coração. Sei lá, você ouve o seu coração? Você já tentou? Você já observou isso? Porque às vezes a gente ouve, mas a gente não observa, gente. Lembra aquela história de você ver e não ver? Jesus mesmo falou sobre isso, né? Vocês olham, mas vocês não enxergam. Talvez seja esse o nosso problema. Jesus via e enxergava. Você vê e enxerga? Você ouve e ouve? Tenta ouvir o seu coração hoje à noite quando você deitar. Tenta ouvir.
Se te incomodar, vira para o outro lado, como me incomoda às vezes. Às vezes quando eu começo e ouço, eu fico tranquila, mas depois aquilo começa a me incomodar, porque aí eu estou ouvindo mesmo o tempo todo, né? E é como aquela batida constante, aí eu tenho que virar para o outro lado para poder dormir, senão eu não consigo. Então, outra vez, levantei os olhos e olhei. E vi 4 carros que saíam dentre 2 montes. E estes montes eram de bronze. Então, a- o composto desse monte era de bronze, o que significa que devia ser uma montanha, um monte de ferro, que a composição dele era muito de ferro, né? Porque tem essas montanhas que eles extraem o ferro dela, porque todo metal, gente, é extraído da terra, né? Então ele viu esses 2 montes de bronze e 4 carros que saíam do meio desses 2 montes. No primeiro carro havia cavalos vermelhos. Cavalos, então não era só um, eram mais de um. Ele não especificou quantos. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo carro, cavalos pretos, no terceiro carro, cavalos brancos e no quarto carro, cavalos baios, todos eles fortes. Esses carros, gente, devia ser aquelas carroças, não eram bem carroça, aqueles tipo os militares que o rei subia em cima para. Então era como um tipo de carroça, mas não é bem carroça. Tem um outro nome isso, né? Que eu não lembro agora o nome. Não estou lembrando o nome daquilo. Aqui na Inglaterra chama o chart, mas eu não sei como é que chama em português. Então, aquela coisa, né, aquele negócio meio arredondado assim, né, que tem 2 cavalos que carregam um de cada lado, aquela madeira no meio para segurar os 2, e eles cavalgam e o rei fica em pé, ele não senta, né, ele não é sentado, ele fica em pé. Então, e esses cavalos, um era vermelho, um era preto, um era branco e o outro era baio. Baio deve ser marrom, né? Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: esses são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos vai para a terra do norte. O dos brancos sai atrás dele, e dos baios para a terra do sul, e os cavalos fortes saíram e procuraram ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse: ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. Então ele me chamou, dizendo: vê, aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. O que significa que a terra do sul não repousou. Então, esses cavalos, esses carros com esses cavalos, significa o quê? Os ventos? Respondeu: esses são os 4 ventos do céu saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então, eles estavam na presença do Eterno, e o Eterno mandou eles virem para a terra, 2 para o norte e 2 para o sul. Os do norte eram os pretos, os vermelhos e os brancos. Não, o vermelho, segundo cálculo, os vermelhos e os pretos eram para o norte, e os brancos e os baios para o sul. Os cavalos fortes saíram e procuraram ir por adiante para andarem pela terra. E ele disse: ide, percorri a terra, e percorriam a terra. Então ele me chamou, dizendo: vê, aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Eu estou tentando entender o que pode significar isso. Porque a terra do norte, gente, é para onde foi aquela visão de ontem.
que aliás tem alguns, eu estava estudando sobre aquele Efa, aquela mulher que foi colocada lá naquela cidade chamada Seniar, né? Naquele lugar chamado Seniar, e alguns dizem que Seniar não é Petra, Seniar é Babilônia. Na verdade, é Babel. Babilônia foi edificada onde era Babel. Lembra da Torre de Babel? Então, alguns falam que Sinear é a terra de Babel. E fica no norte também. Todos os dois ficam no norte, anyway. Tanto Petra quanto Sinear, quanto Babel. Todos os dois ficam no norte. Então, a casa da impiedade, né, foi colocada no norte. E para lá que o espírito desses dois carros, o vermelho e o preto, foram para o norte. Então significa que esses dois vão cumprir aquele mandado do Eterno. Bom, porque lembra que o Efa foi tampado com uma tampa de bronze para que a impiedade não saísse. Ela foi colocada lá naquele altar, ela foi colocada lá naquele palácio que foi construído para colocar o Efa com a impiedade dentro, mas a impiedade está com uma tampa. A impiedade está com a tampa no Efa. Então ela não tem como sair, ela não tem como escapar. E talvez esses dois, tanto o vermelho quanto o preto, foram para guardar aquele Efa com impiedade dentro, com aquela mulher que significa impiedade, para não deixar que ninguém fosse lá e pegasse ela. A única coisa, porque aí falaram, aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Quer dizer, ele descansou, repousou, ele descansou. Não tem perigo daquela tampa ser aberta antes do tempo. E os outros que foram para o sul, que são o baio e o branco, é um pouco mais de paz, né, gente? De tranquilidade, de repouso também, né? Mas mais de tranquilidade em termos de não ter perigo, porque o branco e o baio. Aí vem o versículo 9. Estamos estudando, gente. Pode ser que depois a revelação dessa parte, dessa oitava visão, seja outra. Mas o que eu estou entendendo agora, porque os pretos e os vermelhos sempre significam coisas mais pesadas, e que está no norte, onde está o tal do palácio dessa impiedade. Vamos lá. Versículo 9. Veio a minha palavra do Senhor. Recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Heldai, de Tobias, de Jedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram de Babilônia. Então, vamos entender isso aqui. O Senhor disse para o profeta Zacarias: você recebe as pessoas que foram levados cativos? Então, veio de Babilônia, dos cativos de Babilônia, veio Heldai, de Tobias e de Jedaías. Então, veio Heldai, Tobias e Jedaías. E vem você no mesmo dia que eles chegarem na casa desse Josias, você também vai para a casa de Josias, onde estão esses 3 que vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote. Então, o Senhor disse: Zacarias, pega a prata e o ouro que eles vão trazer, que eles trouxeram de Babilônia, e faz coroas, e põe as coroas na cabeça de Josué, que era o sacerdote, lembra? Aquele que estava impuro, com as roupas sujas? Então,
E dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo. O nome de Josué significa renovo. E ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. O templo ainda não estava edificado. Tinham só lançado aquela primeira pedra e o povo estava desencorajado. E ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono. E ele será sacerdote no seu trono e haverá harmonia entre os dois. Entre os dois quer dizer, entre o sacerdote e o governador. As coroas serão dadas a Halém, a Tobias, a Jedaías e a Rem, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Quer dizer, o templo ainda nem estava erguido, mas o Senhor já estava falando que era o templo. E na previsão, ou na imaginação do Eterno, o templo já estava lá. Aliás, já estava mesmo, né, gente? O Senhor, quando fala uma coisa, ele já fez. Só falta manifestar aquilo que ele já fez. E eu que manifesto, você como humano, é que manifesta a vontade do Eterno. Entendeu? Nós que temos mãos, pés, rosto, corpo físico, manifestamos aquilo que o Eterno imagina e quer que seja criado. Olha como é sério isso, como nós somos necessários para que o plano do Eterno se realize. Lembra que eu já falei que ele tem um projeto e ele precisa da gente para fazer esse projeto. A única coisa que pode acontecer é esse projeto ser atrasado. Mas ele vai acontecer. Atrasado por nossa culpa, por isso que nós somos responsáveis. E por isso que ele vai exigir de nós e vai cobrar de nós aquilo que ele já planejou. Se você não faz, e é para você fazer, outro vai vir e fazer, mas você perdeu a oportunidade de trabalhar para o Eterno. Quem perde nessa história sou eu que não cumpri aquilo que o Eterno me deu a oportunidade de fazer. Entendeu? Está na sua mão. Você quer realizar aquilo que o Eterno quer. E o que o Eterno quer, Miriam? Que você divulgue a palavra do Eterno, que você fale também, se você não tem coragem de falar, como a dona Miriam que tem, então põe esse vídeo para rolar, mostra para os seus amigos, olha, essa menina ela tem coragem de falar as coisas. Seja um instrumento do Eterno. Seja um instrumento do Eterno. Aqui, o profeta Zacarias, ele se dispôs a trabalhar para o Eterno. Ele pagou o preço. Vocês viram como é que ele foi morto? Aos 130 anos, gente. Mas ele não deixou, ele não teve medo de cumprir aquilo que o Eterno mandou que ele cumprisse, que deu na mão dele para ser. Todas essas visões. O que ele fez aqui foi responsabilizar essas pessoas sobre o que eles deveriam fazer. Quando ele pegou aquele ouro e aquela prata, transformou ela em coroas, o Senhor mandou fazer coroas, não só uma, muitas. Uma foi para a cabeça de Josué, que era o sacerdote. E ele falou para Josué, Josué, você vai ser o homem. Ele não deu nem alternativa para Josué. Você vai ser o homem que vai começar a construir, vai terminar a construção do templo. Ele deu a responsabilidade da construção do templo para o sacerdote que estava lá. Demoraram. Eu falei para vocês, eles começaram, se desencorajaram, 18 anos depois eles terminaram. Tá? Ficou 18 anos só nas bases. Mas como Josué sabia que ele tinha a responsabilidade de terminar, ele deu um jeito e terminou. E aí ele também colocou na cabeça de Helém, que tinha chegado da Babilônia, por certo com
toda aquela estamina, né, para trabalhar. Chegou lá e viu tudo aquilo ainda sem fazer. Por certo, ele, para não desencorajar os que vieram de Babilônia, ele fez as coroas e colocou na cabeça de cada um. Quer dizer, o profeta Zacarias não era bobo, não. Ele sabia que o Eterno precisava do templo e dos muros edificados. E ele criou toda essa situação para responsabilizar esses homens de que eles tinham a obrigação espiritual de construir os muros e o templo. E para que não houvesse problemas entre eles, mesmo assim houve, né, gente? O que ele fez? O Senhor mandou ele fazer as coroas para quê? Para colocar na cabeça de cada um que tinha vindo da Babilônia e na cabeça de Josué, para que eles se unissem para a construção do templo e para a construção dos muros. E aí foi Helen, Tobias, Jedaías, Rem. Eles eram 4. Como um memorial para vocês memorizarem, lembrarem de que vocês são responsáveis pela construção do templo e pela construção dos muros. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. Tá vendo como é que o profeta era sabido? Ele falou, olha, outras pessoas vão vir de Babilônia. Aqueles que estão longe, lá em Babilônia, vão vir para Jerusalém para ajudar a edificar o templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Isto acontecerá se diligentemente ouvirdes a voz do vosso Deus. Profeta sábio. O Senhor, ele se abriu para o Senhor deu para ele todo o projeto que ele deveria fazer. Ele fez o projeto que o Eterno deu na mão dele, colocou as coroas de ouro e de prata na cabeça desses 5 homens, Josué, Helen, Tobias, Jedaías e Rem. Esses 5 homens falaram, agora vocês são responsáveis. Não tem como correr do trabalho quando o Senhor dá para você diretamente assim. O Senhor já te deu diretamente uma missão? Você está cumprindo essa missão? Às vezes é difícil cumprir as missões do Eterno, não é fácil. Para Zacarias, no final da vidinha dele de 130 anos, foi a morte por pedrada. Mas ele cumpriu. E hoje nós temos o privilégio de estudar isso e saber que isso realmente aconteceu. O templo foi reconstruído. Os muros foram reconstruídos. Jesus veio 400 anos depois, como o profeta disse, e ele usou o templo e ele usou os muros e as portas de Jerusalém. Louvado seja o Eterno. Que você continue na sua pegada aí com o Eterno, viu? Deixa não, continua ali, ó. Briga com ele de vez em quando, fala com ele de vez em quando, fala, ó, eu tô aqui, ó, dá um jeito, me abençoa. Eu estou cumprindo o plano que o Senhor tem para mim, eu estou te ajudando, Eterno, eu estou trabalhando, nós somos uma equipe. Gente, você e o Eterno, os dois juntos, nós somos companheiros um dos outros. E nós estamos realizando juntos o projeto do Eterno. Gente, que privilégio! Que privilégio! Aproveite esse privilégio e trabalhe, tá bom? Fique com Deus, tenha uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.